E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mostrar mais detalhes, né, do que nós estamos fazendo aqui. Metal, né, estrutura metálica. O telhado é telhado de zinco, né, folha simples, não vai ser folha dupla, galvanizado. A medida aqui nós estamos está dando 13 metros de comprimento e 6,85 de largura. Nós vamos fazer aqui um telhado de 2 águas e já tem 3 tesouras semi-prontas, né, quase finalizada aqui, passo a passo, né, das outras, desde as peças cortadas até fazer a soldagem dessas peças aqui, tá? Essa, por exemplo, está aqui ponteada, né? Tá ponteada aqui. E depois nós vamos vir fazendo o preenchimento da solda, tá? Isso aí vai ser tudo detalhado para vocês em passo a passo. Vou dar uma apresentada a vocês aqui o serviço, o local onde nós estamos trabalhando, tá? Estamos em cima, no local mesmo, na cobertura aqui, onde vai ser feito esse telhado, tá bom? Esse aqui é o nosso espaço, né? Onde estaremos fazendo essa cobertura aqui, tá? Essa é toda a área, 13 de comprimento, 6,85 de largura, tá? Nós temos aqui já 3 tesouras já semi-finalizadas, tá? Falta pouca coisa por finalizar nelas ainda, tá bom? Isso. Essa aqui, nós tivemos algumas experiências, tá, pessoal? Ao longo desses dias aí, foram feitos alguns testes, tá? Para ver o que se adequava melhor, né, à nossa realidade aqui. Vou explicar situações distintas para vocês. Nós fizemos uma primeira tesoura, ela foi cortada, todas as peças, e encaixou todas elas no lugar. Os pontaletes, foi feita a soldagem dos pontaletes no lugar, né, da base dos pontaletes. Depois vim soldando as travessas. Não foi bom. Por quê? Porque tem que fazer muito reajuste nas travessas para encaixar, por causa que essa já está fixa. Nós desenvolvemos então algo diferente na segunda tesoura. O que foi? Foi vir soldando, ponteando essa base primeiro, né? Primeiramente esse eixo, né? Que é a travessa ao pontalete central. Depois travessa, pontalete, travessa, pontalete, assim sucessivamente. Ó, travessa, pontalete, travessa, pontalete, travessa, pontalete, até o final. Depois partimos para o outro lado. Percebi um desajuste, uma torção na peça, na tesoura. Ela deu uma torção leve, mas deu. E aí, nessa tesoura terceira, o que eu resolvi fazer? Além de cortar as peças todas antecipado, eu fiz a pintura delas. Está aqui, está meio empoeirado, mas foi feito o corte e a pintura delas. Olha o acabamento, né? Aqui foi uma tinta dupla função, que ela faz a base, ela é feito a base, o fundo preparador e a tinta de acabamento. Então já eu fiz aqui a tinta de brilho, né? Não foi preto fosco. E essas peças já foram feitas, então a soldagem no local, pintadas. Apenas necessário depois agora vim dando retoque, né? Cobertura onde foi feita a solda. Esse é um primeiro ponto. As peças já pintadas para facilitar depois e não ficar enferrujando no período de tempo. Porque aqui tá no tempo, o sereno faz com que venha o ferrugem, né? Então o que acontece? Esse é um primeiro ponto. As peças já pintadas, ficando aqui apenas as bases, né? A base inferior e a superior para fazer a pintura. Segundo detalhe, ao invés de soldar esse pontalete central, fazer um lado e depois fazer o outro,
eu optei por vir fazendo, soldar o pontalete central, soldar, encaixar a travessa e o pontalete posterior, fazer de um lado e de outro junto, efetuando a solda nesse e nesse. Depois mais um lance, avança mais um lance para lá. Por quê? Quando eu fiz um lado todo para depois ajustar o outro, ainda deu uma torção. Então fazendo assim eu consegui equilibrando e a peça ficar completamente alinhada. Vou mostrar para vocês aqui como que ficou o alinhamento dessa peça, tá? Aqui eu estou trabalhando com a máquina de solda Intec Machine, tá? É uma máquina muito boa, supre muito bem aqui a minha necessidade, o meu serviço. Olha, para vocês verem o alinhamento dessa peça. Olha o alinhamento dessa peça. Essa peça aqui, alinhamento perfeito, ó. Essas duas, não sei se vai conseguir pegar bem aqui, mas elas já tiveram um pequeno desalinhamento. E eu tive esse desconforto, é a percepção disso aí, tá? Mas é coisa mínima. Depois dá para recuperar, colocando no local fica tudo ajustadinho, tá? Mas como a gente quer trabalhar já aqui com as peças já bem perfeitinhas, esse detalhe é muito importante, tá? Então evitar fazer com que a peça tenha uma torção no desenvolvimento do trabalho aqui, tá bom? Então é isso. Vou continuar na soldagem dessa peça, né? E vou tá trazendo para vocês aí passo a passo, detalhe por detalhe, tá? Tanto na finalização dessa tesoura, quanto nas outras duas ainda que irão fazer desde o início, tá? As peças estão apenas cortadas, né? Na medida exata que foi dimensionado aqui, e agora falta apenas a soldagem delas, tá bom? Vamos aí, segue. Aí pessoal, como eu falei sobre alguns detalhes, né, dessas tesouras, eu vou passar para vocês aí. Vocês desculpem aí a questão do barulho, porque aqui tá ventando bastante, talvez o áudio vai sair um pouco, alguma interferência aí. Mas é o seguinte, essa aqui foi uma medida de 51 centímetros, eu dimensionei 50, só que como a parte de fora, né, pegando de fora a fora, tá dando 51 centímetros. Essa é o topo do telhado. No caso, como é duas águas, então ficou dimensionado. Esse telhado ele pede 5% de queda, tá? É um telhado que ele não dá retorno de água, mas eu optei por trabalhar com uma queda maior. Então o que eu fiz? Eu coloquei aqui começando aqui na altura de 51 centímetros e finalizando, né? Finalizando na tesoura lá com 20 centímetros de comprimento. Deu 20 centímetros de comprimento, tá? Nesse detalhe, então acaba a gente fazendo o dimensionamento, né, do tamanho das travessas posteriores. Como é melhor ser feito? Eu fiz assim. Como eu tenho essa aqui já definida e a minha última também, eu coloco essa peça que está no tamanho de 3,30 metros, deixei ela apoiada nos dois pontos e fui tirando a medida dos pontos das travessas dimensionadas. Tendo então agora a medida das travessas, né, dos pontaletes, eu consigo também agora tirar a medida das travessas, né? E aí eu optei por fazer as travessas no sentido de que ela pega o peso, né? O peso vem aqui de cima, recebe o peso ele é distribuído nesse sentido. Tem que ser assim, viu pessoal? Tem que ser assim. A distribuição de carga tem que ser assim. Ou é utilizado fazer com a travessa trançada, né? Trançada assim, ou você pode também trabalhar com ela toda no mesmo sentido, tá bom? Isso é um dimensionamento de peso aí que é feito em toda a estrutura.
Aqui é um telhado muito leve, não requer preocupação com o peso do telhado em si, tá bom? Outro fator, o dimensionamento também das travessas aqui, ou dos pontaletes, ele precisa ser considerado o seguinte: aqui em cima nós vamos ter os perfis que vão atravessar para ser apoiado as telhas. O perfil que ele vai ser passado em cima, ele tem que apoiar exatamente na onde que estão os pontaletes, tá? Ele não pode ser aqui, não pode ser aqui, ele tem que ser exatamente onde está o pontalete, tá bom? De início, a primeira, ela pode até mesmo pegar aqui um pouco fora aqui, né? Porque a gente tira lá da cunheira, né? A gente coloca essa primeira peça aqui, não tem problema, essa aqui não tem problema. Mas nós precisamos fazer as outras, todas elas recebendo o peso, né, das terças, elas têm que vir em cima do pontalete exatamente, tá? Nós vemos muito esse erro, né, de dimensionamento e de distribuição, e acontece algumas fatalidades, né? O telhado entortando, esse espaço aqui sendo muito longo, acaba dando um rebaixo aqui, tá? Esse aqui é um perfil em U simples, ele não é enrijecido, tá? Aqui, ó, perfil em U simples, tá bom? Então ele não é enrijecido. O que vai aqui em cima na terça é um perfil enrijecido, tá? Eu tô trabalhando aqui com as peças na medida de, essa aqui é 75 simples, e a peça, as que vão como pontalete e travessa, que é essa aqui, é 68. Então 75 por 40, 68 por 30, tá bom? Porque ela encaixa exatamente dentro do perfil de 75. 68 encaixa certinho dentro do perfil de 75. Então 75 por 40 e 68 por 30, tá bom? Esse é o perfil que eu estou trabalhando aqui. E as terças que vão aqui, ela vai ser de 75 enrijecido, tá bom? Todo o perfil que eu estou trabalhando aqui é na chapa 14, tá? É uma estrutura muito resistente, sim, muito resistente, e talvez não necessário tanto, mas eu optei por trabalhar com bastante segurança aqui. É um local que venta muito, né? E não só por receber peso, mas por também sustentar o vento, para que não tenha uma desestabilização dessa cobertura aqui, tá bom? Então é necessário todos esses pontos aí serem levados em consideração, né? São coisas muito simples, mas que fazem a diferença no final, tá bom? É isso aí. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, né? Falei sobre mostrar detalhadamente as peças, como seriam fixadas. Aqui, essas duas bases, a inferior e a superior, é conhecido como banzo inferior e banzo superior. Essa aqui é o pontalete, e essas aqui são as travessas. E aqui agora elas já foram cortadas na medida, né? Cada uma na sua medida. A gente faz o seguinte: faz a fixação. Esse aqui é o pontalete central, né? É o eixo, a divisa aqui do maior da tesoura. Eu faço a fixação, tá vendo? Soldo ela no cavalete. Essa parte aqui também. Aqui, ó, faço a fixação, soldo ela aqui também no cavalete, soldei aqui. Para quê? Para alinhar o banzo superior com o inferior. A mesma situação é feita aqui também na outra extremidade, tá? É soldado aqui, né? Para quê? Para estabilizar o banzo inferior e o banzo superior. Feito isso, o que eu venho fazendo? Primeiro faço a fixação, soldagem já foi feito aqui, ponteado, né? Já foi ponteado aqui o pontalete central. E agora a gente vem encaixando as peças, que são as travessas, né? Encaixa aqui a travessa, pontalete, e assim a gente vai fazendo sucessivamente. Aqui eu estou trabalhando da forma que eu preciso fazer um reajuste sempre nas peças. Qual é o reajuste? Aqui nessa ponta aqui, como a gente tem uma inclinação, né, do banzo superior, ele vai de forma inclinada para lá, então eu preciso fazer
pequeno corte aqui nessa ponta, tá vendo? Preciso dar pelo menos uma desbastada aqui, uma quebra. Não precisa ser necessariamente 45 graus. Aqui é só um desbaste só na ponta aqui, para que eu tenha o posicionamento certinho desse pontalete aqui, certo? Alinhado, tá vendo? Olha lá, para que ele possa encaixar certinho, eu preciso dar uma desbastada na ponta aqui dele. Positivo, pessoal? Então é só essa situação. A princípio agora a gente vai fazer isso, né? Dando esses pequenos cortes aí no pontalete e travessas, tá? E posicionar elas no lugar para depois a gente vir ponteando todas e depois fazer a soldagem, o enchimento total delas, beleza? Então a gente fica por aqui, né? Até agora, para que essas tesouras estejam prontas o mais rápido possível aí, mas aproveitando aí cada detalhe, tá bom? E passando para vocês.